valente e poderoso, porque a palavra do Senhor ela diz em 2 Coríntios 12, 9, a palavra do Senhor diz que o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12, 10 fala, porque quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Joel 3, 10 fala, diga o fraco eu sou forte. E 1 Samuel 2, 4 diz que os fracos são cingidos de força. Então o poder de Deus ele se aperfeiçoa na fraqueza. Deus ele não está preocupado com aquele homem que diz que eu faço e acontece, só eu faço e mais ninguém faz. Porque quando o homem acha que só ele faz, Deus levanta aquele que não sabe nada, e aquele que não sabe nada faz melhor do que ele. Então aqui quando nós olhamos na Bíblia agora, então nós vemos aqui esse homem, Nimrod, um homem que se dizia seu tal, ele dizia que só ele faz. Então agora ele começa a construir uma torre, e ali ele começa a edificar ali um trono, para que ali quem fosse adorado ali não seria Deus, mas seria ele. Mas na realidade, ele não era ele que ia ser adorado, ia ser o diabo que ia ser adorado, porque o diabo ele aparece oferecendo ao homem riqueza, oferecendo ao homem poder. Ele quer dizer para o homem assim: você quer ser Deus, não quer ser Deus, você quer ser igual a Deus, eu te dou esse todo poder. Porque quando nós vemos na Bíblia, o diabo ele quis oferecer isso até para o próprio Jesus Cristo, e Jesus, ele sendo dono de tudo, ele simplesmente disse que só o Senhor teu Deus adorará, só a ele servirá. Então o diabo partiu e fugiu de diante dele. Então o homem, ele aceita aquilo que o diabo tem dado para ele, e através desse homem, então o diabo ele governa, porque o diabo ele não pode governar, porque ele é um espírito, mas através daquele que se vende a ele, então ele começa a governar. Então aqui agora, Nimrod ele estabelece o seu reino, e agora ele começa a fazer esse domínio, ele começa a juntar as coisas, e o povo começa a ser escravizado. Só que tem um porém, quando o homem não tem força mais para poder lutar contra essas coisas, quando o homem não tem força mais para agir na vida, aí é que Deus começa a agir, porque quando o homem fala que faz, então deixa ele andar no caminho dele, mas quando o homem deixa Deus tomar a sua causa na sua mão, aí Deus começa a agir. Vemos no reino de Nimrod que não poderia ter nenhum homem que teria força para se levantar contra o seu império, porque a Bíblia diz que ele era poderoso, que ele era valente, ele era caçador. E se nós vemos a Bíblia, nós vemos então que Deus agora, o próprio Deus, ele diz: vamos descer e vamos ver o que o homem está fazendo, porque Deus viu que não tinha um homem para se levantar contra aquele império. Então Deus agora pega e destrói todo aquele seu império. Deus derruba aquilo, confunde as línguas das pessoas, e as pessoas se espalham. Então agora ele atrapalha todos os planos de Nimrod. Não tinha como mais Nimrod edificar ali um reino. Se nós observarmos bem a Bíblia, nós podemos observar que Nimrod era tipo de um anticristo. Pela primeira vez ele foi um homem na Bíblia a querer unificar uma religião, a querer fazer uma só religião sobre a face da terra. Ele queria fundar um único governo, um governo mundial. E isso aí nós sabemos que quem quer fundar esse governo mundial é o anticristo. Então se nós observarmos a Bíblia aqui no livro de Gênesis, capítulo 10, versículos 6 ao 12, podemos encontrar aqui um homem dessa forma, um homem querendo formar um governo mundial sobre a face da terra. E esse governo mundial, todos nós sabemos que ele só vai acontecer definitivamente quando Jesus Cristo estiver reinando. Porque quando esse governo mundial se findar, que o homem está querendo construir sobre a terra, isso vai ser o anticristo que vai fazer, mas Jesus Cristo vai descer novamente e vai derrubar. Porque Deus não permite essas tal coisas, porque Deus criou a terra para que o homem vivesse nela, mas para que o homem vivesse em paz, não para que o homem oprimisse o outro homem, para que o homem não se beneficiasse do trabalho do outro homem. Deus criou a terra para que toda a raça humana vivesse em harmonia e em paz. Mas vemos aqui este homem, a qual ele agora queria edificar um único reino e buscar a glória só para ele. A Bíblia diz Torre de Babel significa na língua dos caldeus portão do céu ou portão dos deuses.
era um lugar onde que Nimrod tinha criado para poder ali os babilônios adorar os seus deuses, porque o nome Nimrod significa ele se rebelou, ou em outras línguas, vamos nos rebelar. Nimrod se rebelou contra Deus. Esse é o significado do próprio nome dele. Se nós abrirmos a nossa Bíblia no livro de Deuteronômio 18, no versículo 19, no versículo 9, Deuteronômio 9 até o 14, 18 do versículo 9 até o 14. Se nós observarmos bem a Bíblia, sabemos que todas as abominações que são espalhadas pela terra, elas já existiam no mundo, já estavam aqui, porém Deus as proibiu essas coisas. Pode ler? Pode ler. Do 9